Está começando agora. Encontro com Deus. Encontro com Deus. Palavras de vida. Olá, meus queridos, a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, que a graça do eterno Deus, as bênçãos poderosas do Senhor, elas pousem sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos, gostaria de meditar de forma breve, a palavra de Deus nesta manhã, em nome do Senhor, que se encontra no livro, na epístola, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 5 a seguir. É uma leitura que gosto muito de meditar, de ficar lendo, em nome do Senhor Jesus. Filipenses 2, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham no canal Semeando Salvação, Nós estamos no quadro Encontro com Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te ilumine, muita paz, muita luz no teu coração, amém? Em nome de Jesus. Você que não é inscrito ainda no canal Semeando Salvação, não perca a oportunidade, meu querido. Não perca a oportunidade, se inscreva, Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que são postados no canal Semeando Salvação, amém? Aproveita também, compartilha com os teus amigos, com teus vizinhos, com os teus parentes, com teus conhecidos, e assim você estará propagando também a palavra de Deus, sendo mais um semeador na obra do Senhor. A Bíblia diz que grande é a seara, poucos são os ceifeiros, mas você tem a oportunidade de ser um semeador, compartilhando os nossos vídeos, em nome de Jesus, amém, meu querido? Vamos meditar rapidamente, em nome de Jesus, na palavra de Deus. Meus amados, aqui nos relata em Filipenses, de forma resumida, aquilo que Cristo ele fez por nós, De início a gente vai ver que Paulo ele fala aos Filipenses, aqui no verso número 5, para que haja entre eles, entre os irmãos de Filipos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, E essa mensagem também recai sobre nossas vidas. Que sentimento foi esse? Aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí no versículo número 6 ele vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não. Pelo contrário, ele sendo grande se fez pequeno. Ele sendo maior se fez o menor. Ele sendo aquele que poderia ser servido, ele mesmo disse que não veio para ser servido, ele veio para servir, E a gente vê esse sentimento de humildade de Cristo desde o seu início, desde a sua trajetória de vida, desde a sua concepção, do seu nascimento, até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus.
né? O que sempre me cai e vem à memória é o sentimento de que eu penso aquela lembrança de que está escrito, que a gente vê na Bíblia Sagrada, Jesus em um determinado lugar, já prestes a ser levado, a ser guiado, né? A ser conduzido para o jardim do Getsemane. Mas ali naquela casa, Jesus ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, né? A gente, na nossa naturalidade de ser humano, no nosso olhar humano, a gente olha para tenta imaginar essa cena e começa a se questionar: como pode um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, o Filho unigênito do Pai, o Filho de Deus, aquele que possui um trono glorioso, majestoso no céu, se despide de toda a sua glória, se despide de tudo aquilo que ele possuía no céu, né? Assumir a forma de homem, ser semelhante aos homens, né? E assim, estando, começa a servir aos homens. Aquele que deveria ser servido veio servir. Aí nós olhamos para dentro de nós mesmos, na nossa fraqueza, na nossa falha, né, de ser humano, de humanidade pecaminosa. Muitas das vezes o homem, se ele acha ser grande, e pensando ser grande, ele acha-se no direito de talvez querer pisar aqueles que, entre aspas, são pequenos. Mas não dessa forma, porque quando Deus ele olha para nós, ele nos vê do mesmo tamanho, ele nos vê da mesma forma, ele nos vê feito da mesma matéria, ele nos vê com os mesmos pecados, embora alguns tenham mais, outros tenham menos, mas isso não quer dizer que nós somos melhores ou piores do que estes ou aqueles. Não, nós somos iguais. E aqui a Bíblia diz que eles, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Um sentimento de servir. Sentimento de servir. Não se achando ser superior ou maior deste ou daquele, simplesmente por possuir isso ou aquilo, simplesmente por ter isso ou aquilo. Não. Nós somos do mesmo tamanho. Nós somos compostos da mesma matéria. E existe em nós algo semelhante, que é a nossa alma. E a nossa alma, ela é eterna. O que define o caráter do homem não é aquilo que ele diz, não é aquilo que ele fala aos quatro ventos, não, aos quatro cantos da terra, não. O que define o caráter do ser humano, o que se percebe no caráter do ser humano, são as suas ações, as suas atitudes. E quando Cristo, Deus, ele olha para nós e ele vê esses requisitos, não aquilo que a gente apenas diz, mas aquilo que principalmente a gente faz, a gente age, né? Aí Deus vê em nós algo que existe no Filho dele, algo semelhante que existe no Filho dele. Porque quando a gente age segundo aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu nesse versículo número 5, que haja em vós o mesmo sentimento, o sentimento de amor, de servir, né? De não se achar superior, maior, ser grande. Pelo contrário, devemos ser pequeninos. Porque quando a gente se encontra e nos vê, a gente se vê desta maneira como pequeninos, Deus tem a condição necessária de usar esses pequeninos em favor da sua obra, né? Em favor de que a obra dele cresça na terra. Porque são os anos pequenos que Deus faz com que a sua obra ela engrandeça sobre a terra. Então, meus queridos, que
Deus ele implanta em nós esse sentimento, né? Que haja em nós esse sentimento de sermos servidores, né? Servos de fato verdadeiramente do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, e que Deus ele age em nossas vidas segundo a sua vontade, graça e misericórdia, porque sem as quais, sem isso, não seríamos ninguém, não seríamos nada. E se somos alguém, somos justamente por causa da graça e da misericórdia do Eterno em nossas vidas. Portanto, meus amados, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz em nome do Senhor, que as bênçãos de Deus sobre a tua vida neste dia sejam grandes e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Graça e paz a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Por levar a preciosa semente ao povo